Eu gostaria de pedir perdão pela minha voz, eu estou um pouco gripado, então, mas eu vou fazer o vídeo de toda forma, tá? Bom, como todos vocês sabem, imigrar sempre foi e sempre será um desafio. E alguns desses desafios serão tangíveis, coesos e não serão árduos o suficiente para te fazer desistir. No entanto, alguns terão empecilhos suficientes para te fazer abandonar a ideia de ir para esse lugar. Afinal de contas, todo país tem seu ponto positivo e negativo. Cabe a você decidir os pontos que regem a balança de suas decisões. Se será mais confortável ou favorável para você permanecer no Brasil ou simplesmente sair dele. O futuro seu, da sua família, a sua estabilidade financeira, os seus sonhos, sempre passará por um mar de probabilidades que podemos chamar de investimento. Isso irá decidir qual investimento será mais arriscado, o futuro no Brasil ou na Irlanda. Primeiramente, eu acho que o fator que pode deixar a Irlanda nada interessante para você pode ser sua adaptabilidade. Obviamente, isso vai de pessoa para pessoa, mas se tratando de outro país, cultura, língua e clima, pode ser realmente desafiante para você. Caso você venha só, você pode encontrar dificuldade de fazer amigos ou se sentir solitário nesse clima frio e chuvoso, onde você vai ver a verdadeira cara da Irlanda. E aqui será uma rotina diferente da sua no Brasil. E essa adaptabilidade pode ser realmente desafiante. Mas eu acredito que o cerne desse vídeo vai ser realmente um dos fatores que tem assustado muitas pessoas. Inclusive, a minha decisão de vir para a Irlanda e começar por Drogheda, que é uma cidade que fica a 70 quilômetros de Dublin, foi justamente por conta da questão de acomodação. Eu realmente estava assustado, porque Dublin sempre está cheio e sempre tem uma demanda alta de pessoas para cá. E quando eu vi algumas notícias de brasileiros dormindo no aeroporto porque não estava achando acomodação, eu pensei, poxa, eu realmente acho que eu vou morar em Drogheda e de repente trabalhar em Dublin. E foi assim que eu fiz, foi realmente cansativo, mas havia mais acomodações disponíveis lá. Como todos vocês sabem, a economia da Irlanda ela vem crescendo fortemente desde 2014. Isso agravou uma demanda por mão de obra muito grande, especialmente no setor de TI, com a sede europeia da Google estando em Dublin e também com muitos outros investimentos de outras gigantes de tecnologia como a Apple. E os setores secundários, adjunto com comércio, turismo, sempre teve um papel importante na economia irlandesa. E isso acarretou numa demanda excessiva por imóveis. O setor de construção não conseguiu acompanhar essa demanda e isso resultou no aumento degenerado dos preços dos aluguéis. Afinal de contas, houve um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. E não apenas a cada ano o preço do aluguel vem aumentando, mas também a quantidade de pessoas que se faz necessário dividir a casa para que se torne sustentável você viver aqui, para que você realmente consiga salvar alguma quantidade de dinheiro. Então, essa pode ser realmente a parte mais desafiante do seu plano Irlanda, de você vir para cá. E não bastando apenas a crise imobiliária, a questão da pandemia ainda agravou muito mais por conta da impressão de dinheiro desgeneralizada pelo governo europeu. Isso gerou uma inflação muito forte na União Europeia e você já pode perceber os preços da comida, do supermercado, das contas, do transporte, todos os valores estão aumentando constantemente. Então, aquele dinheiro que sobrava, que geralmente a gente usava para, sei lá, curtir um final de semana, fazer alguma coisa, já não está sobrando mais. Aquele extra já era. E como bem sabemos, o salário é a última coisa que eles aumentam, não é? Então tem essa questão da inflação também aqui na zona do euro, que afetou um pouco mais a economia e também quanto de dinheiro você tem que dispor
só para as contas. Então, cada vez mais difícil de conseguir acomodação. Eu sempre vejo os quartos aumentando constantemente, cada vez mais difícil alugar por sites como o DAFTA, que é um dos sites muito utilizados aqui. Eu acredito que onde fica mais fácil de você realmente encontrar acomodação é nos grupos de WhatsApp e Facebook. Mas, no entanto, os quartos sempre são compartilhados com 2, 3, até mesmo 4 pessoas, né? Aqueles quartos com 2 beliches. E geralmente encontramos essas acomodações com os próprios brasileiros, né? Que já estão aqui há muito mais tempo, ou até mesmo com bolivianos. Se torna mais fácil conseguir acomodação distante do centro da cidade. Afinal de contas, não é todo mundo que quer ter que pegar transporte e tudo mais, né? Então, e cada vez mais tem se tornado comum ver leilão para quarto e também entrevistas para seleção. Ou seja, o negócio está concorrido, é sempre concorrido. Isso se tratando da cidade de Dublin, né? Como a principal cidade desse país, e também residente aqui em Dublin, eu venho trazer para vocês esses exemplos. Eu vou falar um pouco da minha história com acomodação aqui. Tá? A primeira acomodação que eu consegui foi num grupo de brasileiros em Drogheda. Foi por apenas um mês. E eu já estava, com tudo certo, tudo mais na escola, tudo mais. E beleza, fiquei lá, comecei a trabalhar aqui em Dublin, e pegando trem ou ônibus pra cá todo dia, e morando em Drogheda, estudando em Drogheda. E na última semana, foi mais ou menos na última semana que eu consegui minha acomodação para mais de 5 meses, né? Assim, longo termo. E eu não consegui com brasileiros, eu não estava achando nos grupos. Na escola, no aplicativo da escola também tem uma aba lá que o pessoal posta acomodações disponíveis. Também não estava encontrando. E isso em Drogheda, não em Dublin. Até então que eu, conversando com uma colega de classe, uma chinesa, ela me passou o número acho que de um conhecido dela, não sei, alguma publicação que ela viu. E aí eu consegui essa vaga. Eu mandei mensagem e conversei com o cara, ele é irlandês. E aí no mesmo dia eu acertei com ele e fui pra lá, acho que 2 dias depois. Então, assim, tava difícil até mesmo lá e não tinha conseguido nem mesmo com os brasileiros. Eu acho que é importante fazer um networking, né? E depois disso, eu passei acho que os 5 meses em Drogheda, que eu vim pra cá, pra Dublin, mudei pra Dublin nas minhas férias da escola, e eu consegui essa acomodação que eu tô aqui agora em Dublin, justamente com o meu landlord, com o mesmo cara que eu fiquei lá na casa dele, né, de Drogheda. Então, até então, eu só consegui um quarto pelos grupos, e os outros foi basicamente indicação, né, ou por amigo ou por quem eu já estava compartilhando a casa, que foi o antigo landlord. E até então eu tô aqui nesse apartamento pequeno, realmente pequeno, um estúdiozinho, um flat studio. Eu divido com um espanhol, ele é um velhinho espanhol, que é amigo do meu landlord, meu antigo landlord. E é isso, é no centro da cidade, eu não tenho nada que reclamar. Acho que eu sou muito sortudo com isso, e não sei quanto a sua situação como vai ser, né? Se você vai ter a mesma sorte ou se você vai conseguir de repente uma acomodação melhor. Mas é bem pouco provável mesmo. Realmente é uma situação muito estressante, e que eu vejo pessoas que acabam indo para hostel, passando uma semana e só esperando a acomodação liberar e tudo mais. É sempre um trâmite muito estressante. Outro tema que eu gostaria de abordar, inclusive eu recebi um comentário no outro vídeo de uma inscrita, que ela disse que poderia falar como os irlandeses tratam os imigrantes aqui. E eu acho que eu não vou dizer bem a violência, mas eu acho que eu posso dizer pessoas hostis. Mas se bem que é um tipo de
de roubo, né, que é bem comum aqui, que é o roubo de objetos, como bicicletas e itens de supermercados. E vocês sabem, né, que a violência tem praticamente em todos os países, mas claramente há níveis muito diferentes de intensidades e modos diferentes de violência. E aqui é bem comum esses adolescentes que roubam bicicletas e roubam itens em supermercados. Já ouvi muitos relatos de brasileiros que teve a bicicleta roubada, teve a bateria da bicicleta roubada. Eu, por experiência própria, teve um dia que eu fui coletar uma ordem no Burger King. E aí, quando eu tava lá dentro, o cara simplesmente montou na minha bicicleta e começou a pedalar, né? Só que ela tava trancada, tava travada, né? E aí eu só corri até ele e falei: com licença, essa bike é minha, brother, foi mal. Aí ele só falou assim: very enough. Muito justo, né? E desceu e ficou de boa, mas aí eu reparei que ele não tava só, né? Tinha uns outros caras ao redor, assim, e tal. Então ele sempre anda nesses grupinhos e eles gostam de aprontar e tal, aquele estilo bad boy americano, sei lá. Alguma coisa nesse sentido, né? E a polícia não faz nada, porque eles são menor de idade. São grandes, altos, parecem adultos. Eu acredito que alguns já são maior de idade, mas a maioria deles não são maior de idade e agarda que a polícia daqui não faz nada. Bom, mas não só essa ocasião, mas também teve um brasileiro que teve a sua bateria da bike roubada, inclusive no centrão de Dublin. E geralmente até a polícia tá perto e eles não fazem nada. Mas teve um caso que foi um pouco mais sério, eu ouvi boatos, né? Eu tô contando aqui porque foi a notícia que estava se espalhando. O pessoal estava falando a respeito, que foi de um boliviano. Acho que um desses adolescentes tentou roubar a bike dele. E aí ele agrediu, né? O boliviano agrediu esse rapaz. Não sei como é que foi, se ele realmente chegou a machucar, alguma coisa desse tipo. E aí, depois disso, eles se juntaram em vários grupos e ficaram caçando os bolivianos no centro da cidade. E partindo para agressão mesmo, né? E chegaram a agredir um boliviano, um delivery. Eu acho que ele ganhou até uma facada, se eu não me engano. Mas isso são só boatos, pessoal. Eu só tô repartindo aqui o que eu não tenho certeza de nada, tá? Fofoca, modo fofoca agora. E aí ficou nisso, né? Assim, ficou esse bafafá inteiro. E depois disso, o pessoal da loja, né, que eu alugo as bikes lá, mais com uma galera que é delivery aqui, a gente organizou um protesto. E foram 2 protestos, na verdade. E a gente, assim, pedindo... eles até se reuniram com a Garda e representantes e tal, para exigir um pouco mais de segurança para o nosso trabalho, né? E foi isso, assim, fizemos lá a manifestação e tudo mais. E até então eu acho que continua do mesmo jeito, eles não mudou nada. Inclusive teve os jornais locais, né, os jornais aqui de Dublin, eu acho que são os principais do país, inclusive. Eles entrevistaram alguns brasileiros lá da loja. E um colega meu, Xande, ele é youtuber também, ele deu entrevista para esse jornal. E eu vou deixar o link da matéria aqui nos comentários para vocês dar uma olhada, se vocês quiserem ler, a respeito dessa violência que a gente tem convivido aqui. Mas não se tratando apenas de roubo de bicicleta, teve um relato que eu vi nos stories das páginas do Instagram que tem aqui na Irlanda, de um brasileiro que ele estava andando na rua, né? E aí passou alguns rapazes, acho que dentro de um carro, e jogou ovos nele. E acho que fazendo xingamentos xenofóbicos, né? E então, assim, talvez você possa vivenciar esse tipo de terrível experiência. Eu acho que eu até então não vivenciei nada demais além daquele episódio. O cara tentou levar minha bicicleta, mas tem muitos youtubers que moram aqui em Dublin, que moram na Irlanda, que tem relatos em vídeos sobre a situação aqui. Inclusive o Gabriel, né, do Estrada Livre, ele tem muitas histórias com roubo,
tentativa de agressão por parte desses adolescentes, não é? Então, assim, se você tá com a intenção de vir para cá para trabalhar como rider, como delivery, saiba que é isso que tem nas ruas, né? Então, assim, você não vai estar resguardado pela polícia. Teve até um caso de um brasileiro que matou um desses adolescentes, né? Mas foi em legítima defesa. Teve o julgamento dele recentemente, eu acho que foi no início desse ano, lá para fevereiro, que ele foi inocentado, né, do caso. Mas ele tava com a faca e deu uma facada no cara e tal. Teve até uns protestos, né, de próprios irlandeses pedindo justiça, pedindo a prisão dele e tal. Então, tem história. Tem uma certa história aqui. Mas me diga o que você está achando, esse vídeo mais bate-papo, assim. Deixa aí nos comentários as suas sugestões. Ou o que você acha, se você tem intenção de vir para a Irlanda. E se você acha que os prós e os contras, se um supera o outro e vale mais a pena você estar aqui ou não. Se inscreva no canal também, deixa o seu like, isso me ajuda bastante, me motiva muito. Eu conto muito com o apoio de vocês para poder fazer esse canal crescer e se tornar uma coisa muito melhor para vocês, né, que eu possa fazer mais vídeos. Bom, uma outra questão que pode assim complicar ainda mais a sua vinda para a Irlanda é o fator Ucrânia, né? A guerra. Nesse ano de 2023, se eu não me engano, foram 27 mil ucranianos que vieram para a Irlanda. Eu me lembro de ter saído uma reportagem mais ou menos com esse número, mas eu acho que esse número já aumentou bastante. Inclusive tem um prédio que na verdade não é bem um prédio, é tipo uma igreja, mas é um espaço público, né, do governo. Eles estão reformando, colocando tipo mini apartamentos mini quartos, na verdade, dentro desse prédio para receber refugiados. Ou seja, e geralmente esse pessoal que vem para cá, eles vêm com todo o respaldo e tudo mais, e alguns deles querem entrar no mercado de trabalho e até mesmo talvez estudar ou reconstruir a sua vida, não é nada demais. E isso talvez possa tirar uma vaga, né, que estaria disponível para alguém que não é europeu, né, que está vindo de outra região do planeta ou do Brasil para poder trabalhar aqui e não vai ter essa oportunidade. Então tem essa questão também, né, a questão da guerra. E se tratando de uma guerra, ninguém sabe quando vai acabar. Ninguém sabe se ano que vem talvez eles recebam mais ainda refugiados e aqui se torne muito mais difícil a questão de trabalho e principalmente de acomodação. Então possa ser que essa crise se agrave ainda mais. Então há esse ponto a considerar. Pois então, eu acho que um dos últimos fatores que... Na verdade, todos esses fatores que eu citei, todas essas questões que eu citei anteriormente, corrobora diretamente para esse fator do custo de vida. Se torna mais caro, o diferencial, né, que é o que realmente importa, é o saldo. Não adianta você viver num país onde você ganha o melhor salário do mundo, mas você tem o maior custo de vida do mundo. E isso vai resultar em pouco dinheiro no seu bolso, de verdade. Você pode ter inúmeras experiências, mas o custo de vida é caro. E Dublin é uma das cidades mais caras da Europa para se viver. Então saiba disso. Tenha em mente que Dublin é realmente caro para se viver. Que você vai ter que trabalhar muitas horas no seu mês para pagar as contas. E não é fácil, então assim, é algo que você tem que considerar, que é o custo de vida, né? Que vai fazer toda a diferença na sua estadia aqui. E ainda tem que levar em consideração que você só pode trabalhar meio período. Meio período durante 6 meses dos 8. 2 meses você pode trabalhar período integral. Ou seja, trabalhando 20 horas por semana com salário de 11,50,
basicamente, e pagando os impostos e tudo mais, você vai sobrar uns 100 euros, 100, 200 euros por mês. Contando assim, que o aluguel e tudo mais, contas e comida, então vai sobrar muito pouco dinheiro. E o dinheiro que sobrar, que você venha juntando nesses 6 meses, você vai se dar conta que você vai ter que pagar 1.600, talvez 1.400, para renovar o seu curso de inglês na mesma escola ou em outra escola e continuar o seu processo aqui. Então, assim, basicamente você vai estar trabalhando para tentar renovar o seu visto. E quando você se der conta que passar os 7 meses e o dinheiro que você veio para cá para tentar juntar, na verdade não foi tanto assim. Então, custo de vida é uma questão que realmente pesa na sua estadia na Irlanda. Mas há muitas oportunidades de trabalho aqui em cash hand, que você pode conseguir conciliar com o curso e com o seu trabalho fixo, talvez. E então você pode fazer aquele dinheiro que tem para você salvar para você, não é mesmo? Por isso que muitos brasileiros vêm para cá e escolhem trabalhar como entregador, porque você vai alugar uma conta e tem inclusive aplicativos que você pode criar a conta sendo estudante, né? Como Hungry Panda, também On The Way. São 2 aplicativos de entrega de comida que você pode criar sua própria conta sendo estudante aqui. Então, por isso que muitos brasileiros vêm para cá para trabalhar com Deliveroo, Uber Eats ou Just Eat, que você pode realmente fazer a quantidade de horas que você quiser. E isso te dá uma possibilidade de trabalhar mais de 20 horas por semana. Atualmente eu tenho trabalhado em torno de umas 35 horas por semana. Não tenho trabalhado bastante. O delivery realmente é muito bom aqui. Mas há outras contas a se pagar, né? Bicicleta, aluguel de bicicleta, aluguel de conta. Então você tem que levar em consideração esses outros fatores também. Não é fácil a vida aqui. Esse vídeo é para te mostrar um pouco da realidade. Mas essa realidade não significa que vai te fazer desistir, não é mesmo? Você consegue, de repente, conciliar o trabalho ou até mesmo 2 empregos, mas lembrando que se você estourar a quantidade de horas que você tem que trabalhar legalmente, na hora quando você for fazer sua renovação, você pode encontrar algum problema ou outro. Mas, assim, eu acredito que isso é muito, muito raro de acontecer. Eu acho que é muito raro um imigrante ser deportado, porque um estudante ser deportado porque trabalhou mais de 20 horas na semana. Afinal de contas, há de se considerar que o preço realmente das coisas que são bem caras, então. Mas você vai encontrar um conflito com outro fator. Se o seu chefe vai querer te dar mais 20 horas para você trabalhar 40 por semana. Há sim alguns restaurantes que contratam estudantes, cash in hand, e te dão 40, 50 horas na semana e se prepara, tá? E também vai ter oportunidade de você conseguir 2 empregos, modo Julius On, né? Então, mas como muitos dos meus colegas de classe, eles trabalhavam no aeroporto e o aeroporto mudava a agenda, né? A escala, a sua escala de trabalho toda semana. Toda semana mudava os dias e os horários. Justamente, eu acredito que isso é para, não sei se é uma questão por conta de voos e tal, mas eu acho que não. É mais uma questão para você não conseguir manter outro emprego e esse ao mesmo tempo, para você ficar só em um. Então, acho que muitas empresas que contratam estudantes já fazem justamente isso, para você apenas ficar com um emprego. Mas há empresas que dão mais de 20 horas para você, então é um pouco de sorte, eu acho. Bom, mas tudo isso faz parte de uma linha de aprendizado, uma linha de experiência que a gente tem que passar na vida, não é? Dificuldades e desafios fazem parte da jornada. Independente do país onde estivermos, haverá conforto e controvérsias. Cabe a nós termos a coragem suficiente para colocarmos a mochila nas costas e encarar essa escalada, não é? Afinal de contas, o que está em jogo são nossos sonhos,
Não vale a pena desperdiçar a vida apenas sonhando e viver remoendo as decisões não tomadas. Tenha coragem para sair da zona de conforto e se adaptar às novas convivências. Eu acho que você tem que ponderar muitas coisas e trazer um dinheiro extra, trazer o máximo que você puder e batalhar por o que você quer na vida, né? De repente você quer iniciar o seu processo de imigração e sair do Brasil, e realmente a Irlanda é uma boa porta de entrada, adjunto com Portugal e Espanha. Então é isso, pessoal. É isso que eu queria falar para vocês hoje nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Você que ficou até o final aqui, não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like. Eu agradeço muito. Deixe também nos comentários o que você achou, se você tem alguma experiência em outro país, ou se você gostaria de conhecer outro país, qual. Deixe sua sugestão de vídeo também, que você quer saber sobre a Irlanda ou algum outro país de repente. Agradeço muito. Te vejo no próximo vídeo. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.